Oi, gente. A gente é do sexto período da Faculdade de Psicologia da Univel. Nós estamos realizando um trabalho de extensão com um tema relacionado ao trânsito, a psicologia no trânsito. Nós escolhemos como tema a masculinidade e a imprudência dentro do trânsito, as influências dos estereótipos de gênero no comportamento de motoristas. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso no nosso trabalho. Bom, a princípio, nós vamos introduzir o conceito de masculinidade cultural. Quando falamos em masculinidade, estamos diante de um conceito flexível, sustentado por estruturas e normas sociais mutáveis, que acompanham mudanças históricas, culturais e políticas. Ou seja, não é um tema, não é um conceito que todas as pessoas vão ter como igual. Entretanto, na nossa sociedade, a gente tem uma norma, um padrão social mais abrangente, e que a maioria das pessoas acreditam ser desse jeito, apesar de que, devido à regionalidade cultural, influências políticas ou históricas, é um tema, um conceito que algumas pessoas podem acreditar ser de uma forma e outras acreditar ser de outro jeito. Então, nesse sentido, é possível falar em diversas masculinidades, em diferentes maneiras de ser homem na sociedade. Um dos conceitos escolhidos que a gente vai falar sobre masculinidade é o conceito de masculinidade hegemônica. Ela incorpora a forma mais honrada de ser um homem. Ela exige que todos os outros homens se posicionem em relação a ela e legitimiza ideologicamente a subordinação global das mulheres aos homens, segundo Connell, 2013. Então, a masculinidade hegemônia é aquela masculinidade onde a gente acredita que o homem ele tem uma forma de seguir, de ser homem. Tem padrões de seguir para ser um homem honrado, para ser um macho de verdade. E isso inclui colocar a mulher como uma posição inferior. O homem é um superior e a mulher é inferior a eles. Bom, segundo Pinto e et al., em 2007, as características de um homem na sociedade patriarcal relacionam-se a dois pontos principais: as figuras de linguagem negativas e as figuras de linguagens positivas. As primeiras dizem respeito àquelas características que um verdadeiro homem não deveria apresentar. Por exemplo, homem não chora, não demonstra sentimentos. Ele não pode ser fraco ou covarde. Já as segundas, por outro lado, referem-se às posturas tidas como tipicamente masculinas e que, portanto, devem estar sempre presentes, tais como o homem deve ser corajoso, forte, provedor, viril, agressivo, entre outros. São características que a nossa sociedade normalmente correlacionam a um homem ideal, um homem que é corajoso, que toma partido, vai na frente, provém. A gente tem até essa questão da virilidade ser relacionada a um homem que demonstra ser forte, muitas vezes agressivo, que é grande, demonstra segurança de si, confiante, está disposto a brigar. E, diferente disso, um homem que evita brigas, que evita tomar partido das coisas, é relacionado a um homem que é covarde e que é fraco, o que não é o ideal de ser um homem. Então, né, complementando o que a Tainá disse, eu vou falar sobre os estereótipos de gênero no trânsito, né? Então, o homem no trânsito, ele é assim, ele é vinculado a um homem que o homem sabe dirigir, o homem sabe das coisas, o homem sabe estacionar melhor, o homem sabe fazer tudo melhor. Então, a gente vê isso no repetidamente no trânsito, né? Esses comportamentos, também o comportamento agressivo do homem. é, então, esses estereótipos são já da sociedade, né? E tanto a gente aprende isso já na autoescola, tanto na vida já, e na autoescola é mais ainda. É, já que não tem tanta mulher dando aula no, quando a gente vai aprender, né?
Então, para manter o que é esperado, muitos homens assumem o risco de cometer acidentes, iniciando ou dando continuidade a discussões de trânsito. Então, ao invés de, vamos deixar para lá, né? Eles querem já resolver o problema ali, porque é isso que a sociedade já espera deles, né? Então, eles já praticam a direção ofensiva para provocar ou responder o que incomoda, ou assumir a postura de quem sabe o que está fazendo, como dirigir embriagado. Então, daqui a pouco as meninas vão falar sobre os dados, né? Maioria dos acidentes que ocorrem são ocasionados por homens, e a maioria deles com homens embriagados. Então, isso já está vinculado que a gente tem impregnado já na nossa sociedade. O comportamento, então, né, eu já meio que falei, mas eu vou trazer os dados aqui. Segundo o Ministério da Saúde, os principais fatores de risco no comportamento masculino relacionados às lesões do trânsito são dirigir sob efeito de álcool, não usar capacete, não usar cinto e dirigir acima do limite da velocidade, que é limitado. Então, aqui, nesse trechinho, já é cultural, percebe-se que o espírito da competitividade é aliado à falta de respeito às regras de convivência. Então, é isso, né? É, já é, já é nosso isso de não transitar com cinto. Tanto que eu, eu vou falar uma coisa que é minha, mas eu descobri que meu pai, ele dirige sem cinto, eu perguntei por quê, ele falou que não precisa, porque ele sabe dirigir. Enfim, né? Então é isso que a gente tem. Eu já briguei com ele. Mas enfim, eu acho que então é isso. Vou passar para o próximo slide. Bom, sobre os dados e estatísticas que a gente pesquisou, segundo o aplicativo Azul Mais da Starpar, 79% das multas pagas são do público masculino, enquanto 21% são do público feminino. E, de acordo com o Detran São Paulo, as infrações médias de transitar acima da velocidade, que é 25% acima da velocidade permitida, em 2003 é 2 vezes maior cometida por homens do que por mulheres. E foram registrados 576.581 infrações cometidas por mulheres e o homem totalizaram 1.281.192 ocorrências. E segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran, das trânsitos estaduais e o IBGE, a proporção de acidentes de trânsito sofridos por homem é substancialmente maior do que sofridos por mulher. E aqui em cima eu posso mostrar no gráfico que de junho de 2021 a julho de 2022, entre os acidentes de queda, colisão e colisão traseira, como podemos ver, os homens sempre cometeram mais do que as mulheres, né? Homens em questão a queda sofreram 52.440 quedas e mulher 18.000. Questão a colisão, homens sofreram 192.643 colisões e mulher 68.039. E colisão traseira, homem sofreu 123.633 colisão traseira e a mulher sofreu 40.182 colisões traseiras. Segundo o registro de mortalidade do Ministério da Saúde entre 2009 e 2019, mais de 1,5 milhão são vítimas graves de tráfico. Desses total, 60% eram pessoas com idades entre 15 e 39 anos e quase 80% do sexo masculino. Desses, 48% das vítimas eram negras da faixa etária dos 20 aos 29 anos. E os dias que mais ocorrem acidentes graves, principalmente, são na sexta e no sábado. E no domingo é o dia que menos ocorre acidentes. Sexta e sábado, muito provável, por causa de festas, raves, um barzinho que seja com os amigos, aí a pessoa dirige, como dito ali pelas minhas colegas, dirigir alcoolizado. Então, por fato de ser na sexta e no sábado, ocorrem mais acidentes do que no domingo, que é um dia mais tranquilo, ou no decorrer da semana. No Brasil, segundo o mapeamento da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, com dados da Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran,
Até março de 2021, o Brasil contava com 25,8 milhões de motoristas mulheres, equivalente a 35% total das carteiras nacionais de habilitação válidas no Brasil. Isso podemos ver que as mulheres estão cada dia mais assumindo a direção no trânsito. E segundo um estudo que foi feito com homens e mulheres, foi feito algumas perguntas para ele e, tipo, perguntas como: por que mulher sofre menos acidente? Ou, por que mulher toma menos multa? Ou por que homem toma mais multa ou sofre mais acidentes? E todas as respostas dos homens falaram porque as mulheres são mais cuidadosas, porque as mulheres prestam mais atenção, porque as mulheres seguem mais as leis. Enquanto os homens, eles falaram porque eles sabem dirigir, eles sabem de tudo, tipo, já é da sociedade isso, de saber de tudo, de se achar superior, sendo que todo mundo aprendeu no mesmo local, todo mundo passou por todo o processo de tirar uma carteira, de aprender, seja alguns que aprenderam direto na autoescola, outros que aprenderam com familiares e já foram para a autoescola. Então, tipo, isso é muito comum, tá vindo, e as mulheres responderam a mesma coisa, que elas têm mais cuidado, elas têm mais atenção, elas seguem mais as leis, enquanto os homens têm muita essa imprudência, muita essa rivalidade de querer apostar corrida, ou de querer não se achar covarde, como estava escrito nos outros slides. Em relação às consequências das práticas masculinistas no trânsito, que acabam por gerar imprudência, estão consequências tanto a nível social, coletivo, quanto individual. A gente colocou 3, que seria a afetação na segurança pública, por conta da imprudência, se tornar um fator causador de maior parte dos acidentes. E a OMS estima que 90% dos acidentes de trânsito sejam causados por imprudência. E aqui no nosso trabalho o foco são as práticas masculinistas, então a gente está colocando isso como fator desencadeador de imprudência masculino. Prejuízos socioeconômicos, tanto a nível social quanto individual, por conta dos acidentes, do que gera na infraestrutura, enfim. E repercussões a longo prazo, saúde mental, qualidade de vida dos afetados e, de forma indireta, continua perpetuando questões de gênero e estereótipos. Bom, sobre a competitividade e disputa no poder das vias. Como eu disse antes, tem muito essa rixa, essa rivalidade entre homens, e a masculinidade cultural pode influenciar significativamente o comportamento no trânsito, reforçando a necessidade de competir e dominar o espaço. Fatores como as normas de gênero, identidade social, pressão social e percepção de invulnerabilidade criam um ambiente onde a masculinidade cultural não apenas influencia, mas muitas vezes reforça a necessidade de competir e dominar o trânsito. Como dito pela minha colega Tainá, é muito da sociedade já está impondo isso, de que homem não pode ser covarde, de homem tem que ser o alfa da família, de que o homem tem que ser o dominante. Então, ter essa rixa, tipo, eu domino mais do que esse homem, eu dirijo melhor do que esse homem. Então, tipo, sempre essa rivalidade. E fatores como buzinar excessivamente, dirigir colado, não dar seta na hora de fazer o cruzamento, o uso inadequado da faixa da esquerda, estacionar inadequadamente, o uso de celulares na direção, são um dos motivos mais comuns que a gente vê hoje em dia no trânsito e que são os maiores fatores das brigas, dos acidentes, dessa mortalidade que ocorre muito no trânsito. Queria agregar que eu já fui motorista de moto, né? Já fui motociclista. E além da competição do homem contra o homem, há uma rivalidade que os homens têm em ver outra mulher. Eu era muitas vezes, tipo, eu estava andando na velocidade da via, mas eu era ultrapassada por outros homens, tanto de moto quanto de carro, muitas vezes com a impressão de só pelo fato de eu ser uma mulher de moto. Então, tipo assim, não quero ficar atrás dessa mulher, não quero estar mais devagar que essa mulher, não quero
quero mostrar para ela que eu sei dirigir melhor. Muitas vezes outros motociclistas, tipo homens, passavam por mim e faziam manobras arriscadas, assim, faziam gracinha assim com a moto, parecia justamente só para mostrar uma rivalidade, para querer se mostrar superior por ser homem e eu ser mulher. Sim, eu ia falar isso também, mas já que a Tainá começou, as mulheres sentem muita pressão, né, na hora de tirar a carteira, enfim, de dirigir, por conta disso, né? Tanto que acredito que a maioria de nós que vamos aprender a dirigir, a gente aprende com nossos pais, nossos namorados, enfim. E eles têm um jeito de dirigir, diferente do nosso jeito. A gente é muito mais precavida do que eles, né? Voltando a falar, então, pode passar. A competitividade, a cultura automobilística e a mídia desempenham muito nesse papel de poder do homem e que a sociedade em si, como a gente enfatiza muito, influencia, né? E da cultura automobilística, o símbolo de poder e controle são esses carros luxuosos. Ah, eu tenho uma Lamborghini. Ah, eu tenho um Camaro. Esses carros que são vistos como um homem poderoso, um homem potente, um homem, tipo, esse cara é top, eu quero ser como ele. Competição e desempenhos. Então, novamente, muitas corridas de carro. Você comprou o veículo de jeito, você modifica todo ele, coloca turbo, coloca escapamento diferente. Então, sempre tentar melhorar um carro. Independência e liberdade. Então, tipo, para o homem, ao fazer 18 anos e tirar a carteira e já ter o seu próprio carro, é tipo, sou um homem agora, definitivo, tenho minha liberdade, tenho minha vida para cuidar, ninguém mais vai mexer nela. Então, tipo, ter o carro para eles é algo muito tipo um troféu para os homens. E a mídia, tipo, a gente vê muito na mídia propaganda. Você vê homem com ternos, homem com carros luxuosos, homens no poder, normalmente são homens nesse nível. Tipo, se você quer ter poder, se você quer crescer na vida, um carro luxuoso, um terno, coisas caras. E a gente vê muito isso em filmes, em séries, reforçando esse estereótipo, né? A publicidade anuncia carros muitas vezes utilizam imagens de homens em situações de poder e controle, sugerindo que a posse de certos veículos é um caminho para alcançar esses atributos. Novamente, crescer na vida, ter um carro é um dos fatores. E a influência das redes sociais, então, você postar nas redes sociais que você tenha um determinado carro, é muito bem visto assim pelos homens, criando um padrão mesmo. E Pode falar, só que eu achei que você tinha terminado, mas depois eu complemento. pode falar, eu já passo a próxima slide. Tá. Eu ia falar só sobre isso, né? Sobre a influência das redes sociais nesse caso. Pois a gente vê muito stories hoje em dia de maioria homens gravando ele mesmo dirigindo, né? E às vezes isso, né, é meio errado, né? Você tá com o celular ali dirigindo e, enfim, numa via movimentada. E alguns também gravam fazendo racha, fazendo corrida, essas coisas. Então, a gente vê como a mídia, as redes sociais influenciam mesmo nesse caso. E todo ato gera uma consequência e não vai ser diferente nisso, né? Então, essa consequência da pressão social, homens podem sentir pressão para se conformar a esses padrões, o que pode levar a comportamentos de risco, como dirigir em alta velocidade ou gastar além de suas possibilidades para adquirir esse carro de luxos. Isso que a Isa falou é muito verdade, né? Tipo, o homem se gravar ou em rachas, ou dirigindo em alta velocidade, ou dando cavalinho de pau, tipo, mudando tudo para ter um carro top mesmo. Identidade e autoestima.
A associação entre carros e masculinidade pode influenciar a forma como os homens veem a si mesmos e sua autoestima, especialmente se não conseguirem atender esses padrões. É muito nítido isso, porque eu vejo na minha família, assim, o meu irmão, ele tem um carro top, ele já me indicou um monte esse carro, e ele não deixa ninguém dirigir esse carro se não for ele. Porque ele é tipo, o carro é ele, sabe? Como se você estivesse dirigindo ele. Então é muito isso, tipo, não toque, é meu. É bem isso que a gente vê. O meu pai, ele tem uma questão muito forte com os carros dele também. Só ele dirige, ele acha que só ele tem capacidade de dirigir o carro. Só ele consegue fazer, né, dirigir da forma correta. Qualquer outra pessoa é arriscado porque pode, né, quebrar, pode bater e Deus o livre se isso acontecer com um dos carros dele. Então, tipo, a gente tem muito isso presente na sociedade e é incrível como, né, você citou o outro estudo sobre como as mulheres são cuidadosas, as mulheres seguem as regras, mas mesmo assim acredita-se que os homens dirigem melhor. Mesmo tendo essa visão de que as mulheres são mais cuidadosas, as mulheres tentam ter uma direção mais defensiva, conseguir seguir melhor o que é o certo, como que faz, mas mesmo assim tem essa visão de que só o homem faz da forma correta. E muitas vezes eles não são cuidadosos, eles realmente dirigem de qualquer maneira, porque é a maneira que eles querem dirigir. Eles querem se sentir donos, além do automóvel, da própria rua, né? A rua é deles. Então, por mais que não tenha essa visão de cuidado por parte deles, eles sentem que realmente quem sabe fazer é eles. Sim. Em relação às soluções, propostas de intervenção para essa situação, tem principalmente as políticas públicas associadas às campanhas de conscientização, considerando que as políticas públicas vêm como uma forma de trazer essas informações que já são pouco abordadas pelas campanhas de conscientização de trânsito, garantir que essas informações cheguem às pessoas, ao povo, de uma forma mais democrática. E aí a gente caminha a partir desses dois pilares para a desconstrução de estereótipos, que, ao meu ver, já é algo a longo prazo e que envolve outras esferas, né? Não só o trânsito, porque essas práticas masculinistas no trânsito não deixam de ser uma consequência de outras esferas da sociedade que também trazem esse comportamento, né? Então é um causador e uma consequência ao mesmo tempo. Então, concluindo, né, a masculinidade cultural, com seus estereótipos de força, poder e competitividade, influencia significativamente o comportamento imprudente de muitos motoristas homens no trânsito. Então, é isso que a gente falou, né? É o que está já ligado na sociedade, que o homem é aquele que sabe dirigir, que a mulher é a barbeira, que o homem ele tem que concluir a sua briga ali, né, no meio do trânsito para mostrar que ele é um homem de verdade. E isso às vezes é o que eles aprendem, né, infelizmente. Então, seria bom a gente mudar isso, tirar isso já quando eles já estão aprendendo a dirigir, né? Na infância, principalmente, pois na infância é onde eles vão ter aquilo para praticamente sempre na sua vida. Então, os dados e as estatísticas mostram isso, que os homens são responsáveis por uma maior parte dos acidentes e infrações, multas. Então, isso evidencia a influência negativa da masculinidade tóxica no trânsito. Né, igual a Jana falou, para a gente promover um trânsito mais seguro, a gente tem que desconstruir isso, esses estereótipos, incentivar uma visão mais responsável, né? Então, desde a infância.
apoiado por políticas públicas e campanhas educativas. Então, isso que eu disse, né? Já ensinar tanto homens como mulheres a seguir as regras, pois porque tudo tem uma consequência, né? Então, ensinar para eles as consequências dos seus atos ali no trânsito. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu acredito que o ponto crucial da psicologia dentro disso é participar muito dessa questão das políticas públicas e das campanhas educativas, porque não é fácil desconstruir, acredito, essa visão, né? Porque é uma coisa enraizada, né? Desde pequeno, uma coisa que muitas vezes escutam dentro de casa, na família, ou até mesmo em outros lugares, né? E existe uma justificativa do porquê isso está enraizado, né? Do porquê isso entra na mente da pessoa e torna-se uma verdade, né? Então, eu acredito que a psicologia tem que entrar com essa psicoeducação muito além de uma culpabilização, é porque você faz isso porque você é homem, mas sim trazer uma questão de visão ampla de, a sociedade tem essa construção e muitas vezes isso te favorece, né? Uma construção que às vezes na sua cabeça parece que lhe favorece, mas acaba desfavorecendo quando vem a consequência, porque existe essa crença de que nunca vai acontecer comigo, né? Vai ser legal, tipo, se eu tiver coragem, vai dar uma adrenalina, vai ser divertido, e aí às vezes no final vai ter uma consequência que vai ser irreversível para a vida da pessoa, porque ela não pensou nesse fato, ela não pensou na consequência de que isso pode acontecer comigo. Então, é essencial essa psicoeducação mais adentro das políticas públicas e das campanhas educativas para trazer não só isso é certo e isso é errado, mas sim uma reflexão de que isso pode sim acontecer comigo. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Mas se acontecer, como que vai ficar a minha vida depois disso? Porque, como a Janaína trouxe, traz consequências depois na mente da pessoa, porque se você sofre um acidente que te impossibilita, às vezes, de trabalhar, te impossibilita de seguir a vida normalmente como você tinha, isso é irreversível. E aí você vai ter que trabalhar todo o seu psicológico para viver com isso a partir de agora. Então, se você trabalha o seu psicológico antes para respirar um pouco, falar assim, não, eu acho que eu não preciso disso, não preciso responder essa pessoa, não preciso acelerar hoje, tá tudo bem, eu vou chegar 2 minutos atrasado, mas fazer o quê? Eu não preciso agora, talvez, perder a chance de continuar minha vida por causa de pouquíssima coisa, ou às vezes só para manter o status de não, mas eu fui homem nessa situação, porque Ou tirar a eu fui vida de alguém, né, corajoso, também. eu fui corajoso, eu fui lá e Uhum. fiz, e às vezes você vai nessa e vai acabar ou perdendo a sua própria vida ou prejudicando a vida de outra pessoa. Sim. Acho que demais é isso, né? Aqui tem os nossos nomes das acadêmicas e as referências que usamos para fazer o trabalho. Alguém quer finalizar? Acredito que seja isso, né? Acho que é isso, né? Esse foi o nosso trabalho de extensão institucional com o tema relacionado ao trânsito. Então, a gente agradece, né, pela atenção, pela visualização aí no vídeo e obrigado. Até mais, gente. Tchau. Tchau.